quem fala é VB Júnior e estaremos gravando mais um vídeo para o meu, para o seu e para o nosso canal Teologia Racional. Hoje é um dia muito triste, é um dia de luto para a exegese e para a gramática, ok? Um dia muito triste. O nosso tema será: a gramática declara luto pela exegese do professor Ferreira. Subtópico: o massacre, parte 2. Aspas. É claro que aqui tem um tom sarcástico, não malicioso. 2. Quero deixar as minhas considerações em relação à pessoa do professor. O respeito como ser humano, como cristão, como acadêmico acima de tudo. E mais, o vejo ou coloco acima de mim em teologia e conhecimento de gramática. Me considero uma pulga perto do seu conhecimento. Ok? Quero deixar registrado. Eu não ia gravar mais vídeos, mas diante de tudo que eu vi e li da parte do professor, senti-me na necessidade. O meu argumento estará embasado em alguns tópicos, porque eu gosto de ser didático e sistemático. Aqui eu terei várias lousas para ratificar os meus argumentos. Primeiro, irei fazer uma análise breve das locuções verbais do português, reafirmarei as posições do vídeo passado e destacarei todos os absurdos, ok? Todos os absurdos do amado professor. E com bibliografias. E não será como o professor tem feito. Abre a bibliografia, vai de uma página para outra. Sabe? Aquela exegese de versículo aqui, versículo ali, tá igual. Não. Será fazendo print e lendo. Lendo os argumentos como está, sem interpretar. Não dando a minha interpretação. Não fazendo exegese mais exegese. 4. Você que é professor de grego ou estudante, pergunto: será mesmo que esan é o verbo principal que subordinará tetagmenoi? O que as gramáticas têm a nos dizer? Aspas, mais uma vez. Se eu errar na minha locução, na escrita, por favor, considere, pois revisar não é fácil, escrever às vezes é difícil porque a desatenção nem sempre é plena, ok? Estarei usando basilarmente 4 bibliografias para quem quiser consultar ou até comprar. Fundamentos do Grego Bíblico de William Demous, Manual de Língua Grega, volume 2 de Valdir Carvalho Luz, Nova Chave Linguística do Novo Testamento de Wilfried Halbeck e Gramática Grega de Daniel B. Wallace. Continuando. O professor, talvez por desatenção, e eu creio que foi por desatenção, cometeu 3 erros de grafia, numa só lousa. Ele trocou tal por feta. Episteusan é com tal e não com feta. Eu falo feta, outros dizem teta. Tacho é com tal e não com feta. Excelexamen é com eta e não epsilon, ok? Mas jamais que eu estaria aqui fazendo ad hominem. Até porque o professor é um homem culto e eu tenho a convicção que aqui foram erros de desatenção. Eu não vou bater na pessoa, ofendê-lo, chamá-lo de burro, longe de mim. Não quero partir para esse tipo de atitude ignorante. Continuando. Muitos professores de grego, conhecedores de grego, têm acompanhado o nosso debate diálogo, muitos. E todos eles estão vendo as incongruências do pastor. Inclusive o mestre Euler, que é um profundo conhecedor de exegese de sintaxe. Euler vai dizer, na minha opinião, contra fatos não argumentos, a não ser que haja uma manipulação da gramática. O professor José Ferreira irá dizer, mas só o domínio pleno da gramática consegue enxergar o que ela diz em sua plenitude. Será mesmo que
todos os gramáticos estarão em concordância com o senhor ou na contramão daquilo que o senhor está dizendo? Porque eu sou como o professor Euler. Sou da mesma opinião. O senhor está manipulando a gramática. E eu não creio que seja por mau caratismo, mas apenas por uma falsa convicção. Continuando. Locução verbal no português. No português. Locução verbal é quando temos mais de uma palavra envolvida. No caso da locução verbal, é quando há 2 ou mais verbos. E não é só verbal não, ok? Na locução teremos o verbo auxiliar e o verbo principal. Como regra, o verbo auxiliar será subordinado ao principal, no português. O verbo auxiliar indica tempo, modo, número e pessoa. Geralmente, ele é vazio de significado. O significado estará no verbo principal. O verbo principal será infinitivo, gerúndio e particípio. Temos aqui a primeira, a segunda e a terceira conjugação, que é muito importante para nós identificarmos quem que é quem. Primeira conjugação, geralmente são palavras terminadas em ar. Geralmente palavras terminadas com er é a segunda conjugação e a terceira geralmente terminadas com ir. Forma nominal do verbo. Primeiro, infinitivo, geralmente palavras terminadas em ar, er, ir. Gerúndio, terminadas em ando, indo, iendo. E particípio, terminadas em ado e ido. Ok? No português, essan será imperfeito, como no grego, e tetagmenoi. Perfeito. Aqui a concordância. No português, essan será auxiliar e tetagmenoi perfeito. Ok? Todos concordamos. Geralmente, essan é traduzido por haviam ou estavam. E tetagmenoi, geralmente, por ordenados, porque é a tradução mais correta, mais fiel. No português, o subordinado será essan. Sempre. Ok? E no grego? Será que essan será o principal, como diz o professor? Será que, de fato, no grego, essan irá subordinar tetagmenoi? Que no caso aqui seria até o contrário do português? Será mesmo? Vejamos o seu vídeo. O emissor. Quem é o verbo principal? O verbo principal é o verbo flexionado. O verbo principal é essan e não tetagmenoi. Essan é verbo auxiliar em português. Lembra da minha ênfase lá no vídeo? Em português. Em português. Mas em grego é verbo principal. Aqui houve um dislexo. Mas se você acompanhar qualquer... Puderam constar? Ele foi enfático em dizer que essan, além de ser o verbo principal, irá subordinar tetagmenoi. Ele está dizendo isso, não sou eu. Inclusive, dizendo que está revendo um argumento passado. Continuando. O renomado estudioso de grego Valdir Carvalho Luz, na página 1084 e 85, irá discordar do senhor. Quem será o particípio, ou melhor, o principal nesta construção aqui? Note, quando nós temos particípio perfeito ativo, será o verbo principal. Quando tivermos imperfeito ativo indicativo de me, será o quê? É possível haver dois principais? Não. Se aqui será o verbo principal, então é tetagmenoi. Porque quem que é o imperfeito ativo indicativo de me? Não é essan? Para o pastor Ferreira, essan que será o verbo principal. Para o Valdir Carvalho Luz, o principal é tetagmenoi. Ok? E quando nós temos um particípio perfeito ativo, que será o verbo principal, mais o imperfeito ativo indicativo de me, qual o resultado disso? Uma subordinação? Não, meu amado. Aqui não tem subordinação. Subordinação é quando um verbo se sobrepõe a outro. Quando um verbo se sobrepõe a outro. Isto é subordinação. Aqui nós não temos subordinação. Nós temos um outro verbo. É outro verbo literalmente, porque está em outro tempo.
Ok? Eu saliento isso e eu quero ver o senhor refutar na gramática, na leitura, mostrando que eu estou errado. Quando você tem estes dois verbos, terei um novo verbo que será o mais que perfeito. Ativo indicativo. Perifrástico, de novo, o que é perifrástico? É quando eu tenho auxiliar e perfeito. Isso é perifrástico, ok? Só se diz mais que perfeito perifrástico porque ele é resultado dessa construção. Isso é simples, é básico. Não há diferença. Não há diferença entre mais que perfeito simples de mais que perfeito perifrástico. É o Senhor que está criando essa diferença. Não existe. Então, Valdir Carvalho Luz discorda do Senhor que essa será o verbo principal. Continuando. Por isso eu insisto, Ferreira, diga-me, imperfeito mais perfeito é o quê? Não tem subordinação, Ferreira. Se eu tenho um imperfeito e depois um perfeito, eu tirei um outro verbo, um outro tempo verbal, melhor dizendo, mais que perfeito. No grego, pelo que eu estou lendo aqui, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. É possível que o auxiliar, ok? Ele subordine o principal? Sim. Aqui eu estou lendo que um imperfeito mais presente, eu tenho um imperfeito. Ora, o imperfeito está subordinando. Ok? Agora, quando eu tenho um imperfeito mais perfeito, eu não terei um imperfeito, eu terei um mais que perfeito. Não houve subordinação. Houve um outro tempo verbal, que é o mais que perfeito. Continuando. Por isso, na obra do Wallace, nós lemos que Atos 13:48 está no tempo mais que perfeito. Certo? Mais que perfeito. Deixa eu pegar o pontinho aqui. Tá vendo isso aqui? Atos 13:48 está no tempo verbal mais que perfeito. Tempo verbal mais que perfeito. Ferreira, diga-me, a gramática se contradiz? A gramática se contradiz? Essan mais tetagmenoi. Não tem subordinação. Eu tenho um novo tempo verbal que é mais que perfeito. A gramática não se contradiz. Continuando. O senhor citou William Demause. Por que o senhor não citou essa página e essa tabela que é a mesma do Valdir Carvalho Luz, a mesma lógica do Valdir Carvalho Luz e do Wallace? Olhe, quando eu tenho um imperfeito de me mais particípio perfeito, eu tenho mais que perfeito. Simples. Lê isso daqui que está grifado de vermelho. Vai contra aquele seu argumento de continuidade. Ok? Um argumento muito estranho, diga-se de passagem. Continuando. Olha aqui, Nova Chave Linguística do Novo Testamento, página 790, de Wilfred Halbeck. Ele vai dizer que nós temos aqui o tempo verbal mais que perfeito perifrástico. Mas uma obra que confirma que o tempo verbal ali é mais que perfeito. Se o Senhor está, preste atenção, subordinando o perfeito pelo imperfeito, o Senhor está dizendo que nós o imperfeito, porque o Essan está no imperfeito. Ok, mas não é isso que a gramática está dizendo, meu lindo. Não tem subordinação, eu tenho um novo tempo verbal. Subordinação, nesse caso, só tem na sua cabeça. Não existe na gramática. E aqui nós mostramos mais uma vez, dando print. Não é eu manipulando a leitura, é dando print, é sendo honesto com a informação. Continuando. O senhor, quando mostrou esta aba no seu argumento, o senhor, na parte que está em verde, o senhor andou por quê? Atos 13:48 está no mais que perfeito. Pronto. O senhor leu isso daqui, o senhor está lendo, mas ainda está insistindo no erro. O senhor está fazendo uma salada teológica muito forte, muito grande. Isto, academicamente, não é bom para o senhor, porque tem professores de grego que estão vendo, estão discordando do senhor. Continuando. Então, quando eu tenho o tempo mais que perfeito, eu tenho o quê? O que eu tenho? Vamos ler?
Falando de outra forma, a força do mais que perfeito descreve um evento que, completo no passado, tem resultados existentes também no passado. Por que o Senhor não lê isso? Em relação ao tempo do iniciador, o mais que perfeito não faz nenhum comentário sobre os resultados existentes no tempo da fala. Esses resultados podem existir no tempo da enunciação ou não. Está entendendo, meu amado, a salada que você está fazendo? Você está discordando de todas as gramáticas. Se imperfeito mais perfeito eu tenho o mais que perfeito, como que eu entendo o tempo verbal mais que perfeito em Atos 13:48? É aqui, é assim que se lê. Aquele seu sentido de continuidade, que até hoje eu não sei o que o Senhor estava querendo dizer, eu não entendi o que o Senhor quis dizer com aquele resultado, com aquela afirmação. Gostaria que o Senhor explicasse para os seus alunos, para os seus telespectadores, porque ficou confuso. O Senhor inventou coisas. Conclusão. O professor Ferreira, além de inventar um tempo verbal para Essan, negligencia a oração correta. Usou errado as duas gramáticas. Para o professor, o mais que perfeito não refuta o calvinismo, por isso ele expulsou da sua sintaxe. Ferreira, um erro não justifica o outro. Nenhuma gramática que eu conheça dirá os absurdos do professor. Os entendidos de grego saberão identificar seus erros. O perfeito no grego, sim, pode ter efeito presente, mas a conjugação verbal de Atos 13:48 não dá margem para isso. Fato. Por fim, continuo com a mesma opinião passada. O professor não refutou ninguém, apenas leu errado a gramática. Não refutou o calvinismo, não me refutou. Fez uma salada, e quem lê grego sabe, tem pessoas que não sabem que é tempo verbal, que não sabem que é pronome, que não sabem que é nada de português de grego. Elas ficam encantadas pelo argumento e ficam confiando quem fala. Nossa, refutou, putz, nossa, não está entendendo nada, não sabe ler uma palavra em grego, nada. E ficam na torcida. Aqui não é torcida. Eu não sou calvinista. Detalhe, não sou calvinista. Mas eu tenho que ser honesto com a exegese, com a sintaxe, com a gramática. O Senhor está manipulando o texto. O Senhor disse que Essan será o verbo principal. Isso é errado. Olha aqui. O verbo principal é tetagmenoi e não Essan, como o Senhor afirmou. Ok? Então está aqui o meu terceiro e último vídeo. Não estarei mais gravando vídeos, pois eu estarei dedicando a minha vida espiritual para a honra e glória do Senhor. Agradeço ao pastor Ferreira pela oportunidade de estar debatendo nesse diálogo para com ele, e que todos venham ser edificados em nome de Jesus.